amigas do nosso canal Fé Sem Política. Meu nome é Alain Rogério Gomes. Sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal. Em especial, acolhemos você que chegou pela primeira vez aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe. Hoje vamos dar sequência a uns vídeos que nós estamos fazendo sobre os papas, os primeiros papas, né? Os primeiros sucessores de Pedro, que a gente tem pouca informação, mas mesmo assim a gente encontra alguma informação na história, escritos antigos, né, testemunhas que conheceram, que conviveram com esses sucessores de Pedro. Hoje nós vamos falar de Santo Anacleto, do século I depois de Cristo, os dois, né? E o terceiro sucessor de São Pedro, São Clemente, também do século I, tá bom? Depois de imperar em Roma Vespasiano durante 10 anos, sucede-o como imperador o seu filho Tito, imperador de Roma. No segundo ano de seu reinado, Lino, bispo da Igreja de Roma, depois de exercer o cargo durante 12 anos, transmite-o a Anacleto. Assim escreve Eusébio de Cesareia, que depois de São Lino vai suceder Santo Anacleto como bispo de Roma, como sucessor de Pedro. Está lá na História Eclesiástica, no capítulo 13, no parágrafo 1º. Bom, sobre Santo Anacleto ou São Cleto, né? Qual seria o nome dele? Cleto ou Anacleto? Então existe uma curiosidade histórica, né? As informações se embaralharam, né? Desculpa, ao serem transcritas pelos copistas ao longo dos séculos, né? Então ele teve a sua vida contada como se fosse dois, o Papa Anacleto e Papa Cleto. Inclusive eram comemorados em datas diferentes, o Cleto em 26 de abril e o Anacleto em 13 de julho. Só com uma revisão litúrgico-histórica do século XX, na década de 1960, verificou-se que se tratavam da mesma pessoa e a data de julho foi eliminada, né? Desculpa, eu alterei lá, né? A data de julho era de Cleto, né? Então foi eliminado e ficou somente a festa de São Anacleto. E essa revisão litúrgica histórica, né? Comprovou aí, lógico, a obra, os escritos a que se referem ao Papa Santo Anacleto, né? Porém, existiam aí outras informações sobre um tal de Cleto, como se fosse dois papas, né? Então, curiosidade histórica. Mas, na verdade, trata-se somente de Santo Anacleto. Bom, durante os reinados dos imperadores Tito e Vespasiano, os cristãos gozavam de alguma tranquilidade, embora não tivessem sido revogados os decretos de Nero, de perseguição, né? Pelos quais todo aquele que tinha alguma autoridade podia perseguir a seu capricho os fiéis de Jesus Cristo. Então o imperador Domiciano, que vai começar a imperar ali em Roma no ano 81 depois de Cristo, a quem a história apelidou de Segundo Nero, ordenou que vigorassem novamente com mais rigor ainda as leis de perseguição de Nero, né? Então no seu reinado, Santo Anacleto governou a igreja por 12 anos, mais ou menos, né? São datas aproximativas, de 76 a 88 depois de Cristo. Bom, a origem, a formação e as obras de Santo Anacleto. De acordo com a tradição, Anacleto nasceu em Roma e ali o instruiu o próprio São Pedro, né? Ele trabalhou durante o pontificado ali de Pedro e de Lino, seu antecessor, do qual nós já falamos no canal. Entre as obras que a tradição atribui a ele, acha-se a divisão ou organização, né, da cidade de Roma em 25 quartéis ou seções. Em cada uma dessas seções estabeleceu um sacerdote, ou na sua falta um diácono, para que cuidasse das necessidades espirituais e temporais dos fiéis. Olha só, ele organizou em seções, né, dividiu a igreja no caso, né, fala da cidade de Roma, mas a igreja que estava em Roma. Bom, ele como discípulo fiel do apóstolo São Pedro, né, após o martírio de Pedro, ele mandou construir um pequeno templo em homenagem a São Pedro, né? Anacleto propagava o evangelho dentro e fora de Roma, quando o imperador Domiciano ordenou a sua morte.
A impaciência do tirano em dar-lhe a morte poupou-lhe muitos e grandes suplícios. Quer dizer, foi muito rápida a execução de Santo Anacleto, né? Martirizaram-no por volta do ano 88. Também é uma data aproximativa, né? Há aqueles que questionam se ele foi ou não martirizado, né? E há a tradição do martírio de Santo Anacleto. De qualquer forma, foi um grande papa no princípio da história da Igreja. Bom, a vida de São Clemente de Roma, né? Do quarto bispo de Roma, ali, né? O terceiro sucessor de São Pedro na cátedra de Roma, né? Temos Lino, Anacleto e Clemente, né? O terceiro. Também temos poucas informações dele, né? Ele era filho de um senador romano chamado Faustino. Provavelmente ele era cidadão romano, proveniente do judeu-helenismo, né? O judaísmo que vivia na diáspora, fora da Terra Santa. A fonte mais segura de informações são apresentadas por Eusébio de Cesareia, né? O pai da história eclesiástica. Bom, o que afirma Eusébio? Abre aspas, no 12º ano do mesmo reinado do imperador Domiciano, Clemente sucedeu a Anacleto, que tinha sido bispo da Igreja de Roma por 12 anos. Está lá na História Eclesiástica, capítulo 3º, parágrafo 15. Então, Domiciano foi imperador entre os anos 81 a 96, de onde se conclui que Clemente deve ter iniciado seu pontificado no ano 92, mais ou menos depois de Cristo. Segundo o testemunho do mesmo Eusébio, ele afirma, abre aspas, no 3º ano do imperador citado anteriormente, Trajano, Clemente morreu depois de transmitir o seu cargo a Evaristo e de ter permanecido por 9 anos à frente do ensinamento da palavra divina. Eusébio na história eclesiástica também. Então, quem sucede São Clemente é Evaristo, né? Trajano foi imperador, então, entre os anos 98 até 117, de modo que Clemente deve ter morrido, possivelmente, né, provavelmente, entre o ano 100 e 101 depois de Cristo. Também Santo Irineu de Leão nos informa que Clemente foi o terceiro sucessor de São Pedro na sede de Roma. Está lá na Diversos Hereses, capítulo 3, 3. Irineu no ano 180, né? Então já nas últimas décadas do século II, né? Escreve que São Clemente, abre aspas, vira os apóstolos e conversara com eles, ouvira a voz da pregação deles e tivera a tradição deles diante dos olhos. E também por Santo Irineu sabemos que o autor da importante carta escrita pela Igreja de Roma à Igreja de Corinto é o Papa Clemente, né? Esse é o testemunho de Santo Irineu de Leão. São Clemente é citado provavelmente por São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Isso testemunha Orígenes, né? São Jerônimo e também Eusébio, que já citamos. É Clemente de Roma que Paulo louva em Filipenses 4:3, né? Abre aspas, e a ti, fiel Zízigo, que é uma palavra grega que significa colega, companheiro do mesmo jugo, né? Pode ser um nome próprio, mas também poderia ser uma alusão a Lucas, né? Essa palavra Zízigo, né? Que quer dizer amigo, companheiro do mesmo jugo. Eu também rogo que as ajudes, continua Paulo, fazendo uma referência a Evódia e a Sintique, né? Pois que trabalharam comigo no Evangelho com Clemente, e aqui se refere a Clemente Romano, e os demais colaboradores meus, cujos nomes estão inscritos no livro da vida, segundo o testemunho de Orígenes e Eusébio de Cesareia. Do episcopado dele nos restou apenas a sua carta aos cristãos de Corinto. Então, devido ao sucesso e autoridade granjeada por Clemente na antiguidade, outras obras foram atribuídas indevidamente a ele.
Por exemplo, de autoria incerta, também temos o Martyrium Sancti Clementes, né? Composto em grego no século IV, muito depois da morte dele, né? E com um caráter puramente legendário, né? Até com alguns traços gnósticos, né? Esse Martyrium Sancti Clementes. São igualmente espúrias, né? Quer dizer, não são dele. A segunda carta aos Coríntios, escrita em realidade por volta do ano 150, né? Muito depois da morte dele. E duas cartas às Virgens, que é do século III, e as pseudo-clementinas também, né? Essas pseudo-clementinas do século IV. Eu falei dos resquícios de gnosticismos, mas parece que essas pseudo-clementinas é que tinham esses resquícios do gnosticismo, tá? O Martyrium Sancti Clementes, eu falei, mas agora não me vem à mente. Eu acho que não foi o Martyrium Sancti Clementes, mas sim as pseudo-clementinas, que tem alguns rastros ali, algumas marcas do pensamento gnóstico. Bom, a autoridade da carta aos Coríntios é testemunhada pelo próprio Eusébio, né, de Cesareia. Abre aspas, de Clemente se possui uma carta universalmente aceita, longa e admirável, que escreveu em nome da Igreja de Roma a dos Coríntios, por motivo de uma rebelião que houve então em Corinto. Sabemos que esta carta foi lida publicamente durante a Assembleia na maior parte das igrejas, não só antigamente, mas também em nossos dias. Eusébio de Cesareia na História Eclesiástica. Então, esta afirmação de Eusébio se apoia em Hegesipo, né, que falecido ali por volta de 189 depois de Cristo, e também baseada em Dionísio de Corinto, falecido ali também no ano 70. O próprio Santo Irineu, na passagem antes citada, alude a esta carta também, que é a carta que nós temos certeza que é de São Clemente. Que no começo, interessante que ela era lida pela maior parte das igrejas, né? Ela era até mais famosa do que alguns escritos que nós temos hoje como canônicos, né? Ela tinha um status quase canônico nas igrejas, né? Primitivas. Olha que interessante. E, de fato, foi conservada e é muito linda esta carta. Quem tiver a oportunidade de baixar, é de fácil acesso aí na internet, abaixe e leia, porque é muito interessante, muito importante para a história da igreja, para a doutrina, né? E etc. A Epístola de São Clemente, nós temos aqui um resumo sobre a importância e o legado dessa carta, né? Essa Epístola aos Coríntios é a epifania do primado romano, muito importante para nós católicos, principalmente, né? Mas para todos os cristãos, porque é um testemunho antiquíssimo, né? Antes, aí, bom, agora eu vou ler aqui que é interessante esse texto aqui. Então, este é tido como um primeiro documento papal, um protótipo de todas as cartas encíclicas que seriam escritas no decurso dos séculos, né? Afirma a autoridade do sucessor de Pedro, bispo de Roma, sobre outras igrejas de origem apostólica. A carta foi escrita entre os anos 93 e 97, enquanto o próprio São João Apóstolo, um dos 12, ainda estava vivo. Quer dizer, São João não era sucessor de Pedro, ele era um dos 12, ele estava vivo ainda. São João é que teria essa autoridade, vamos dizer assim, na teoria, de ir lá apaziguar, né, a comunidade de Corinto. Mas quem que tinha a primazia, né, o primado universal da igreja? O São Pedro e os seus sucessores, né? Então Pedro vai lá e, aliás, desculpa, o sucessor de Pedro, né, São Clemente, vai lá para reconciliar a igreja dos coríntios, né? É dirigida à igreja do Corinto, dividida por um cisma interno, né? Porque um grupo de fiéis contestava a autoridade dos padres, né? Dos presbíteros. Então o Papa Clemente confiava, né? Abre aspas, vós nos dareis júbilo e alegria se, obedecendo às advertências por nós escritas com a graça do Espírito Santo,
rasgardes a ilícita paixão da inveja. Então, olha a importância desse documento, né? Os apóstolos, continua, né? São Clemente, no capítulo 42, nos números de 1 a 4, ele é um testemunho da ordem hierárquica entre os membros da igreja, né? Então vai afirmar o próprio São Clemente. Os apóstolos nos anunciaram o evangelho da parte do Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, foi enviado por Deus. O Cristo, portanto, foi mandado por Deus, e os apóstolos pelo Cristo. As duas coisas aconteceram, pois, ordenadamente, segundo a vontade de Deus. Os apóstolos, portanto, tendo recebido as instruções, plenamente seguros graças à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e confirmados na fé pela palavra de Deus, partiram com a plenitude do Espírito Santo para anunciar a boa nova de que o reino de Deus estava para chegar. Então, pregando por regiões e cidades, iam estabelecendo as suas primícias como bispos e diáconos. Então, os apóstolos iam estabelecendo as suas primícias como bispos e diáconos, daqueles que haveriam de crer, depois de os provarem no Espírito. Então, nós percebemos uma ordem aqui, né? As coisas aconteceram ordenadamente. Deus envia Cristo, Cristo envia os apóstolos, e os apóstolos estabelecem os bispos, e por sua vez esses bispos vão estabelecendo os demais bispos, né? Então a fonte está na vontade de Deus, em Cristo, né? E essa origem e permanência apostólica da igreja. Também nessa mesma linha, Eusébio de Cesareia cita o testemunho de Hegesipo, que viveu no século II depois de Cristo. Este foi autor de um dos chamados catálogos dos papas, né? Após verificar todos os bispos que sucederam Pedro na igreja de Roma. Depois Hegesipo mesmo concluirá. Então Eusébio cita Hegesipo, né? Abre aspas. Em cada uma das sucessões dos bispos e por todas as partes permanecem as mesmas coisas que foram pregadas por intermédio dos profetas e pelo Senhor. Então, esse mesmo testemunho de Hegesipo sobre a sucessão apostólica vinda de Cristo e dos profetas, né? O desterro de São Clemente. De acordo com a tradição, entre os mártires que padeceram martírio no reinado de Trajano, entre os anos 98 a 117, estava São Clemente. Como ele pertencia a uma família nobre, o imperador quis ter para com ele algumas condescendências, aduziu razões, promessas e ameaças para induzi-lo a abandonar a fé, porém tudo foi em vão. Irritado, então, o imperador Trajano o condenou às minas de Quersoneso Táurico, né, chamado hoje de Crimeia. Então ele foi desterrado para lá. Depois de uma viagem longa e penosa, chegou ao lugar de seu desterro e foi obrigado a trabalhar com uma turma de malfeitores, né? Muito consolou a nova de que no meio dos condenados, daqueles trabalhadores, achava-se cerca de 2.000 cristãos, culpados publicamente de terem professado sua fé, né? Os quais desejavam ter entre si um ministro sagrado da religião. Então São Clemente ficou ali entre malfeitores e também entre cristãos condenados por sua fé. Existe um testemunho de um milagre também de São Clemente e a conversão de muitos. Então São Clemente ficou ali ajudando aqueles condenados, né, servindo a todos, em especial os cristãos, com os auxílios espirituais, e conforme a tradição ele amenizou não pouco os sofrimentos deles com um milagre, né? Quanto à tradição que, como não havia água naqueles lugares, eles deviam transportar essa água com grande trabalho de mais de 1 milha de distância, né? De lugares longe, né? À vista disso, São Clemente pediu a Deus por eles e no mesmo instante, né? Como aconteceu com Moisés, nos tempos de Moisés, brotou ali mesmo uma fonte perene de água cristalina, né? Água limpa, que satisfez as necessidades dos cristãos e também dos pagãos. Então, semelhante milagre operado em presença de tão grande multidão comoveu aqueles infelizes desterrados
e um grande número de infiéis abraçou a fé. O imperador ficou inteirado disso, né? Ficou sabendo disso, e escreveu ao governador do Quersoneso, né? Ordenando-lhe que reprimisse e fizesse voltar à idolatria os recém-convertidos. Porém, estes preferiram morrer antes do que abandonar a sua fé, né? Conforme o escrito antigo Martyrium Sancti Clementes, né, que eu citei anteriormente, do século IV, eles amarraram ao pescoço de Clemente uma barra de ferro e o atiraram ao Mar Negro, né, por volta do ano 100 depois de Cristo, depois de ter governado a igreja por cerca de 9 anos. Bom, ainda segundo esse escrito, né, que eu citei, depois da morte dele, as águas do mar se retiraram 3 milhas para dentro, deixando ver aos fiéis na praia um pequeno templo de mármore. Encerrava o corpo do santo mártir, né? Essa tradição ainda é atestada numa pintura antiquíssima descoberta em Roma, no subterrâneo da igreja de São Clemente, como já testemunhava Santo Efrem no século IV depois de Cristo. Então, o próprio Santo Efrem testemunha essa pintura antiquíssima, né? Falando dessa morte de São Clemente, atirada ao Mar Morto com uma barra de ferro ao pescoço, né? Então, aqui nós encerramos mais esses dois papas, né? Santo Anacleto e São Clemente, com a graça de Deus. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.